1º de março de 2025, sábado da 7ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. 1º de março, primeiro dia desse mês abençoado, mês de março, terceiro mês do ano. Olha, minha gente, o tempo efetivamente está saltando, né? Está saltando. Olha só, 3 meses já. Entramos no terceiro mês do ano. Parece que o Natal foi ontem, né? Não é verdade? Março começamos com esse mês abençoado, louvado seja Deus. Hoje consagremos esse mês, tudo que viveremos. Nós chamamos esse mês de mês maior, né? Neste ano é um mês no qual nós celebraremos a Quaresma. Na verdade, o mês maior é abril, né? Por causa da Semana Santa. Mas neste mês também, não menos importante, celebraremos a Quaresma a partir desta quarta-feira próxima. Queridos, nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a leitura do livro do Eclesiástico, o capítulo 17, versículos do 1 ao 13. Da terra, Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, deu-lhe a autoridade sobre tudo que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito. Encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas da sua glória, e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo o que é injusto, e a cada um deu mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos a seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, o texto de hoje começa nos lembrando de onde nós viemos e para onde nós vamos. Claro que aqui o autor do livro do Eclesiástico, Jesus Ben-Sirá, ele faz uma retomada ao livro de Gênesis. Olha só o versículo 1. Da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem, e a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Aqui, esse versículo, o versículo mais importante, depois dele tudo será destrinchado, pormenorizado. Meus queridos, nós viemos da fragilidade e voltaremos para lá, Nós fomos criados pelas mãos do Todo-Poderoso, mas nós viemos da fragilidade, do ventre frágil de nossa mãe, Então, nós iniciamos a nossa caminhada neste mundo na fragilidade. O que é
um bebê, né? O que é uma criança de colo diante das provocações e os perigos, das ameaças do mundo? Não é nada. Nós começamos pequenos, frágeis, tão vulneráveis e ameaçados à morte. E nós terminamos a nossa caminhada terrestre desta mesma maneira. Nós precisamos entender isso. Parece que à luz da razão isso é facilmente compreensível. Mas as nossas escolhas, a nossa conduta, o jeito que nós vivemos, o jeito que nós encaramos a vida, o jeito que nós nos relacionamos com as pessoas, com o mundo, com os bens, com o dinheiro, parece que reflete uma ignorância de que nós somos pó e ao pó voltaremos. Meus queridos, se todos efetivamente, prestemos bem atenção, se todos efetivamente tivessem ciência, conhecimento, consciência de que somos pó e ao pó voltaremos, como nos diz o livro do Gênesis, e como de maneira alegórica nos lembra esse texto, nós viveríamos melhor. Será que as pessoas que caminham na divisão, será que as pessoas que prejudicam os outros, será que as pessoas que falam mal dos outros, será que as pessoas que não convivem com um, com o outro, será que as pessoas que não perdoam, será que as pessoas que são rebeldes, revoltadas com Deus, revoltadas com o mundo, com a vida, será que elas têm condição de que a vida é breve demais para perder tempo com essas coisas? Olha a nossa vida, quantas vezes nós perdemos tempo com essas coisas? Quantas vezes nós cultivamos no nosso coração sentimentos que são vãos, fúteis? É ou não é verdade? Da terra Deus nos tirou, e à terra nós voltaremos. O que temos a perder? O que devemos fazer se não valorizar as coisas mais importantes e mais valorosas, efetivamente, da vida? Você tem feito isso? Ou você tem perdido tempo? Meus queridos, 1 minuto, 10, 30 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, tem passado muito rápido. Não percamos tempo. Não percamos tempo. Por isso que no versículo 3 o texto nos diz: concedeu-lhe dias contados e tempo determinado, deu-lhe autoridade sobre tudo que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e pássaros. Olha só, nós temos um tempo determinado, começo, meio e fim. Não que Deus seja a causa da morte, mas Deus conhece na sua onisciência a totalidade do tempo. Começo, meio e fim, tudo determinado. Será que estamos vivendo da melhor maneira possível? Olha, eu estava pensando assim, se nós tivéssemos a condição de saber quantos anos nós estaremos vivos nessa vida, né? Eu e você, eu tenho plena certeza que nós viveríamos melhor os nossos dias. Tenho plena certeza. Né? Por exemplo, Padre Diego, o senhor nasceu tal dia de tal ano e o senhor vai morrer tal dia de tal ano. Ou seja, o senhor vai viver, um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. O senhor vai viver 60 anos. O que nós faríamos se nós estivéssemos já nos 50 anos? Né? Faltam 10. Estou dando um exemplo lúdico, tá, minha gente? Para a gente entender. Faltam 10 anos. O que nós faríamos? As pessoas tolas, elas diriam: eu caía para o mundo, aproveitar a vida e não sei o que. Mas pode ser que se você se entregar à desordem, passe 2 anos e você esteja totalmente destruído, doente, acabado. E ainda você vai ter que enfrentar 8 anos no sofrimento da doença. E aí? É melhor não, melhor levar uma vida
reta, sóbria, responsável. Sabe, minha gente, nós viveríamos melhor, mas numa situação ou em outra, nós sempre teremos motivo de fazer errado. É ou não é? É por isso que nós precisamos estar em Deus. É por isso que nós precisamos de Deus. Deus nos deu tudo ao nosso comando. É isso que ele está dizendo. Deus deu o poder do homem sobre todas as criaturas. Todo ser vivo tem temor diante do homem, porque Deus colocou isso na natureza das criaturas. Ou seja, o homem foi feito para reger, para dominar, para mandar, para administrar a sua vivência. E quantas vezes nós vamos vivendo iguais animais, não reflete, não planeja a vida, e vai vivendo, e vai vivendo, e vai vivendo. Vou dar um exemplo aqui. Olha, minha gente, cresce o número de jovens que já não estão mais dispostos ou preocupados em fazer uma graduação, em fazer uma pós-graduação, em fazer um mestrado, menos ainda, em fazer um doutorado. Cresce o número de jovens que não querem mais saber disso. Eu conheço várias pessoas que não querem estudar, que deixam a vida me levar, sabe? Aquela música tão conhecida, e colocam na vida a frase dessa música. As pessoas não se planejam, as pessoas não vivem bem, né? Pega, por exemplo, gente que está com a vida financeira totalmente bagunçada. Sabe por quê? Porque parece que vai morrer daqui a pouquinho. Hoje ainda parece que vai morrer. Por isso que quer fazer tudo hoje. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Então viva bem todos os anos da sua existência. Por que viver mal? Por que fazer coisa errada hoje para amanhã viver mal, sendo que você ainda pode viver mais 30, 40 anos, 50? Plante sementes boas hoje e comece a colher amanhã. Talvez você chegue até depois de amanhã. Isso é sabedoria, minha gente. É sabedoria. A gente tem que pensar tudo. A gente não pode mais viver de qualquer maneira. O tempo não volta. Escuta o que o padre está dizendo. O tempo não volta. Eu digo para vocês a minha vida pessoal, né? A minha vida pessoal. Hoje, se eu pudesse voltar na minha juventude, primeira juventude, eu faria tantas coisas que eu não deixei, que larguei mão, que eu não fiz. Com toda certeza também tantas coisas eu deixaria de fazer. Acontece isso com todo mundo, é ou não é? É verdade. Mas se você que está escutando, você é jovem, né? Você está na casa dos 20, dos 30, ainda há tempo de pensar. Pense e faça o melhor. Aliás, minha gente, entre nós, enquanto se respira, é sempre tempo de se planejar e viver bem. É ou não é verdade? Né? Olha só, o texto continua. Deus concedeu aos homens que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo, proclamassem as grandezas das suas obras, mas concedeu-lhe também instrução, a lei da vida, o conhecimento do mundo, olha só, né? E firmou com o homem uma aliança. Ou seja, meus queridos, Deus nos colocou aqui para nós aprendermos a amar, para nós sermos felizes, para nós vivermos bem, mesmo na contingência desse mundo efêmero, que nós sabemos que a nossa morada, o nosso pouso eterno não será aqui, né? Mas Deus nos pôs aqui e é a vontade de Deus e do projeto de Deus que nós gozemos das alegrias dos bens da criação. Tem pessoas que parecem que, olha, a gente atende tanta gente frustrada, minha gente, né? Cheguei na paróquia nova aqui, agora comecei os atendimentos. Aqui ainda não tem esse tipo de situação, mas pelas paróquias onde eu passei, tanta gente em crise existencial, tanta gente cabisbaixa, derrotada, tanta gente, pessoas desgostosas com a sua existência, com a sua história,
Sabe? É tempo de nós reescrevermos aquilo que nós somos. A gente às vezes fica esperando muito de outras coisas, de fatores terceiros. Parece que para eu corrigir minha vida e ser feliz, eu dependo de alguma pessoa ou de outra. Parece que para eu corrigir minha vida e ser melhor, eu dependo de coisas externas. Na verdade, depende só de mim. Depende só de mim. O problema... Eu falei para uma pessoa ontem isso. Eu falei, a gente coloca o problema das coisas somente no outro. Pode ser que o problema esteja em nós. Em nós. E nós temos a possibilidade, a capacidade de viver bem, de viver melhor, os nossos relacionamentos, a nossa vida, enfim. E não vivemos por causa de nós, enquanto pensamos que a culpa é do outro ou das coisas externas. Né? Tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente esperando ser rico, ser milionário para poder ser feliz. E eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente carente que é plena em alegria e que não está esperando por isso para ser feliz. Porque a felicidade não está nisso. Tem gente que está esperando o príncipe encantado para ser feliz. Aproveite a pessoa que Deus colocou na sua vida. Enquanto você está esperando algo maior ou melhor do que ela, segundo o seu critério, você está perdendo tempo de ser feliz com ela, porque Deus colocou nela o caminho para a sua realização. A gente sempre está esperando algo que a gente não tem. E a palavra hoje diz assim: use o que você tem. É a partir disso que Deus quer te reconstruir, te fazer alguém melhor. É a partir do que você é, do que você tem, da sua história. Mas, padre, a minha história é uma história de sofrimento, é uma história de perdas, é uma história de confusão, uma história de traumas, é uma história... Tudo bem, aproveite da sua história para reescrever uma nova história de alegria, de felicidade, de amor. Olha como será interessante o livro da sua existência, que pode ter começado numa situação de sombras, de dificuldades, de tristezas, mas terminou numa situação de plenitude, de alegria, de realização e de vitória. O livro da sua existência vai fazer sucesso. Pare de viver de passado. Viva o presente, para que o seu futuro seja um futuro de satisfação, de realização. Não esqueça de Deus. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos a seus olhos. Deus está com você, comigo. Lembremos sempre disso. Os nossos caminhos nunca ficam ocultos aos olhos de Deus. Mesmo quando parecer que Deus se ausentou de um momento ou de outro na nossa existência, ainda assim eu digo, Ele esteve lá. Como assim está hoje junto de nós, para que nós nos superemos. Deus nos fez para a superação. Deus nos fez para o alto. Que palavra linda hoje. Nada melhor, né, minha gente, do que começar este sábado, fim de semana, do que começar o fim de semana, do que começar uma semana nova ouvindo essa palavra. Nada melhor do que começar um mês ouvindo essa palavra. É ou não é verdade? Por isso, alegria, ânimo, confiança. Olhe para você. Você é amado por Deus, você tem um potencial enorme. Mãos à obra, mãos à obra. Queridos, hoje é sábado, então esse programa Reflexão Diária, nós voltaremos na próxima segunda-feira. Lembrando que amanhã, domingo, a homilia do 8º domingo do Tempo Comum será postada nas minhas redes sociais, tá bom? A homilia da missa dominical. Não deixe de assistir, de ouvir, que é muito importante, tá bom? Queridos, carnaval, vamos rezar para que o Espírito Santo possa pairar sobre a nossa nação. Eu sei que é um momento, enfim, né, tem tanta confusão no carnaval, né, bebedeiras, e discórdias, discussões, brigas, acidentes,
promiscuidades e tantas outras coisas, que nós católicos, que nós brinquemos o carnaval. É um tempo sadio, nós somos brasileiros, é alegria, mas brinquemos sadiamente, né? Retamente, como é da vontade de Deus. Cuidado nas estradas, né? Mesmo que nós temos como intenção, né, brincar sadiamente, a gente sai para a rua, a gente vai se deparar com gente imprudente e irresponsável, né? Então rezemos hoje para que o carnaval, a nossa volta, seja sadio, cheio de alegria, porque Deus quer a alegria no nosso coração, né? E rezemos também para que todas as pessoas que são nossos amigos e familiares estejam debaixo da proteção de Deus, da mão santa de Deus, a nos guardar, a vigiar por nós, tá bom? Nos encontramos segunda-feira com o programa Reflexão Diária. Deus abençoe vocês, bom fim de semana, bom carnaval, aproveitem o contato, o convívio com os amigos, com a família. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.